Olá, pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade a mais uma aulinha de redes de distribuição da turma do S4, técnico em eletrotécnica, IFCE Campus Cedro, semestre 2020.2, Cedro, Ceará, Brasil. E aí, dando continuidade à nossa aula anterior, e apenas recordando, revisando o conteúdo da nossa aula anterior, nós falamos sobre as três configurações possíveis de uma rede primária de distribuição. Nós vimos a configuração da rede primária radial simples, aquela rede dotada de uma linha tronco, de onde dessa linha tronco saem várias ramificações, várias derivações. Nessas ramificações nós temos, invariavelmente, chaves fusíveis na derivação para proteger esses ramais e também proteger a linha tronco, e ao longo da linha tronco e de ramais extensos de distribuição, nós temos também chaves seccionadoras espalhadas ao longo deste alimentador. Nós vimos também uma segunda configuração, que é a rede radial com recurso, ou rede radial com socorro, que é aquela rede que dispõe de um encontro de alimentador entre um circuito e outro. Esse encontro de alimentador nada mais é do que uma chave seccionadora normalmente aberta, que permite a transferência de blocos de cargas de um circuito para outro. Inclusive, a gente fez uma simulaçãozinha de transferência de cargas entre dois circuitos. Em um deles, utilizando um encontro de alimentador não faseado, e em outro, utilizando um encontro de alimentador faseado. E aí a gente analisou como é que se comportava a carga em cada um destes circuitos, certo? Nós vimos, então, como é que se comporta um alimentador que dispõe de um encontro de alimentador, uma rede radial primária com recurso, nada mais é uma rede que tem uma chave seccionadora normalmente aberta, interligando este circuito a outro, permitindo a transferência de blocos de carga. Uma terceira possibilidade que nós temos de configuração em uma rede primária é a rede com primário seletivo, tá? Então, é a terceira que a gente vai estudar, das classificações. As duas principais, claro, é a primeira que a gente já viu, rede radial com recurso ou socorro, e esta segunda é a rede primária seletiva. É muito comum a gente encontrar essa primeira, a rede primária radial com recurso. E a rede primária radial simples, a gente vai encontrar dificilmente, mas em pequenos alimentadores, Mas a grande maioria das vezes, pelo menos na Enel, todos os seus alimentadores têm, pelo menos a grande maioria que eu saiba, de meu conhecimento, tem um encontro de alimentador, tem a possibilidade de interligação de um circuito de média tensão com o outro. Então, nós temos a rede radial com recurso e a outra é a rede com primário seletivo. O nome já diz muita coisa, Essa palavra seletiva é chave para que nós possamos desvendar, para que nós possamos entender como funciona este tipo de rede. Em resumo, e já adiantando, ela vai ser uma rede que vai ter como característica a possibilidade de selecionar a fonte que alimenta uma carga. Enquanto que na rede primária radial com socorro, eu tenho como transferir blocos de cargas para alimentadores distintos. Na rede primária seletiva, eu tenho como selecionar para a minha carga qual alimentador que eu pretendo alimentá-la, com qual alimentador eu pretendo alimentá-la. Então, neste sistema, que pode ser utilizado tanto em redes aéreas quanto redes subterrâneas, nós temos um circuito duplo que vai alimentar uma ou mais cargas, em um circuito duplo. E aí, estas cargas são interligadas a este circuito duplo, a estas duas possibilidades de alimentação, através de uma chave de transferência. Uma chave que, numa situação, numa operação normal, vai estar conectando a carga ao alimentador principal, ao circuito principal deste circuito duplo. E aí, em uma situação de emergência, em uma situação de contingência, vai desligar a carga do
alimentador principal, que porventura esteja passando por algum defeito, esteja defeituoso, aí ele desliga a carga desse alimentador defeituoso, que vai ser desligado, e liga a carga em um alimentador, saudável, do circuito duplo, tá? Ok, pessoal? Então, continuando, né? Desculpem aqui, vocês ouviram que o telefone tocou, eu atendi, mas já estou aqui de volta. Vamos lá. Não pode deixar o telefone ligado na hora da aula, não, né? Olha, mas aí, esta imagem que traz aí para vocês ilustra isso que eu acabei de falar, tá certo? Olha o telefone tocando aí de novo. É a pedagoga do nosso campus, tá? A Gorete. Gorete, eu estou em aula no momento. Boa tarde, Gorete. Eu estou em aula nesse momento, assim que eu terminar, eu te retorno, tá bom? Tá certo, tá ok. Tá bom, para conversar sobre o Francisco. Pronto, então, ao final dessa aula eu te retorno, viu? Antes de fazer o atendimento do grupo, eu queria falar primeiro com você, tá certo? Pronto, pois assim que eu terminar essa aula, eu estou gravando nesse momento, viu? Aí eu te retorno, tá certo? Tudo bem. Valeu, Gorete, até mais. Pessoal, desculpem aí pela interrupção, tá? Vamos lá. Continuando. Eu tenho aqui, tá? Um circuito duplo. Esse circuito aqui da parte de cima, ok? E este circuito aqui da parte de baixo. Ambos saindo aí da mesma subestação. Aí vocês podem ver que tem um disjuntor logo na saída. E permitindo a interligação a estes dois circuitos, nós teremos as chamadas chaves de transferências, essas que eu estou circulando aqui de verde, onde nessa saída aqui dessas chaves, eu vou conectar, eu vou interligar as minhas cargas, tá certo? E bem aqui nessa imagem do lado, a gente tem uma representação gráfica detalhada de como é que vão funcionar essas chaves. Então, eu tenho um terminal comum, que é onde a carga, que é onde o consumidor vai estar interligado. E esse terminal comum vai ter um contato NF e um contato NA. Ele vai estar normalmente fechado à rede principal. Mas se por algum motivo essa rede principal tem um defeito e vem a faltar energia, faltou energia nessa rede. O que é que a minha chave de transferência vai fazer? Vai fazer justamente a ligação da minha carga ao circuito auxiliar, ao segundo circuito que tem aqui, energizando a carga por este segundo circuito, por esta segunda rede aqui que vocês estão visualizando. Olha aí que beleza, né? Então, este tipo de estrutura é relativamente mais carinha, né? Porque eu vou precisar de dispositivo, e a gente vai ver daqui a pouco, no próximo slide, bem mais caro que, por exemplo, uma chave seccionadora normalmente aberta, que nós utilizamos no encontro de alimentadores, né? Na rede radial primária com socorro, na rede radial primária com recurso. E aí eu vou utilizar esse tipo de estrutura em cargas que justifiquem esse tipo de atendimento, cargas que são relativamente importantes, como hospitais, por exemplo, né? Pessoal, algumas, né, concessionárias costumam atender também, assim, alguns canais de televisão, porque vai influenciar na mídia, né? Vai influenciar na imagem da concessionária, da empresa, etc. Então, grandes clientes, né, de média tensão são atendidos desta maneira, através dessa chave de transferência automática. Os encontros de alimentadores, que a gente viu na aula passada, nós temos em várias redes aqui no nosso interiorzão, né? Já essa chave de transferência automática, eu desconheço, né, esse tipo de estrutura aqui no nosso interior, no Ceará. Mas em Fortaleza, né, na capital, com certeza eles têm esse tipo de estrutura. Então, essas chaves de transferência são usualmente automáticas, tá? Ela faz isso sem precisar da intervenção humana
para transferir de um circuito para outro. E ela vai fazer isso através de relés que estão instalados em um circuito eletrônico. Esses relés detectam a existência ou não de tensão nos terminais dos circuitos que alimentam a carga. Eles também verificam se a carga não está com defeito, tá? Porque, por exemplo, pode acontecer de um curto-circuito ser originado lá na carga mesmo, tá? E aí, se eu ligar, e aí esse curto-circuito gerado na carga pode fazer com que o circuito principal seja desligado, por causa do defeito na carga. E aí, esse circuito principal sendo desligado, teoricamente, a chave de transferência remota ligaria a carga no circuito secundário, no circuito auxiliar, no circuito alternativo. Mas aí, fazendo esse tipo de ação, o que eu ia fazer? Jogar esse curto-circuito da carga no segundo circuito, no circuito alternativo. Mas eu tenho um controle de relés que verifica isso também. Não tem defeito na carga. Então, está faltando energia no circuito principal por algum outro motivo. Aí sim, eu vou lá e ligo a carga nesse meu circuito alternativo. E aí, um motor vai ser operado. Esse motor vai ser acionado para que uma chave seja girada, né? Essa chave faça um movimento de maneira que feche ou abre os seus contatos, ou abra os seus contatos. Se for uma chave normalmente fechada, em que a carga está ligada, esse motor, obviamente, vai girar no sentido de abrir os contatos dessa chave tripolar em que a carga está ligada. Então, ele vai desligar a carga do circuito defeituoso. E, no circuito alternativo, as chaves são normalmente abertas. E aí, esse motor vai ser acionado por um controle eletrônico no sentido de fechar essa chave tripolar, ligando a carga no circuito alternativo, fazendo com que a carga permaneça energizada. E aqui eu trago para vocês o tipo de estrutura utilizada pela Enel para esse tipo de configuração de rede primária seletiva. Nós temos aqui duas vistas, tá? Uma vista frontal e outra vista lateral da situação. Eu vou dividir aqui, ó, com essa linhazinha verde, essa curva verde, né, que não é linha, esse garrancho verde aí. Então, aqui do lado direito, a gente tem a vista frontal. Perdão, lateral. Do lado direito da tela, a gente tem a vista lateral. Do lado esquerdo, a gente tem a vista frontal da situação. E eu vou analisar com vocês cada uma dessas estruturas, cada um desses equipamentos, para que a gente possa entender como é que funciona. Então, é o seguinte, aqui do lado esquerdo da minha vista frontal, eu vou admitir que está entrando, né, que está sendo alimentado a minha carga pelo meu circuito principal. Então, vou admitir que do lado esquerdo está vindo energia elétrica de um circuito que está energizado, que é o circuito principal, do lado esquerdo. E do lado direito, eu vou admitir que tem a ligação de um circuito auxiliar, um circuito alternativo, que, faltando o principal, eu vou conectar a minha carga a este circuito. Mas a minha carga está normalmente ligada ao circuito que eu pintei ali de verde do lado esquerdo. Bom, nós temos aqui uma vista frontal, ok? E aí a gente está visualizando apenas um condutor. Tá vendo? Eu vou pintar esse condutor aqui de verde, ó. Ele vem para cá descendo, tá vendo? Ó? De verde. Vixe, Maria, como desceu torto. Deixa eu apagar aqui e tentar fazer mais reto. Agora a gente está vendo apenas um condutor, porque a gente está vendo a vista frontal. Se você vier aqui para a vista lateral, você vai verificar que não é apenas um condutor, são 3 condutores, porque é uma ligação, é uma instalação e a alimentação de uma carga trifásica. Mas veja só, então venho aqui, eu vou seguir esse meu condutor. Primeira coisa que ele faz aqui é se agarrar, vamos dizer assim, se amarrar a estes isoladores. Esses isoladores têm a função, obviamente, de isolar.
de maneira que a corrente elétrica não vá para as outras estruturas que nós temos aqui, que são cruzetas e o poste, todos de concreto, e que conduzem corrente elétrica. E eu não quero o meu poste conduzindo corrente elétrica, eu quero apenas os meus condutores, tá? Então, nós temos esse isolador segurando os fios, segurando os condutores. Aí, o meu circuito vem e desce. Logo aqui na primeira parte, eu tenho um conector. O código desse conector é o O-14, né? Esse conector me permite fazer uma ligação que desce, né? E outra que vem aqui para o lado direito. Essa ligação que vem para o lado direito é um jumper interligando a um terminal de um equipamentozinho. Esse equipamento se chama para-raio. Para-raio é um equipamento que aí, na nossa instalação, tem a função de proteger o meu circuito de sobretensões. Então, havendo uma elevação de tensão aí nesse circuito, além do normal, esse para-raio ele vai passar a conduzir corrente elétrica. E sendo que um terminal está ligado à rede e o outro terminal, não está identificado aqui na imagem, mas está ligado ao aterramento dessa estrutura, está ligado à terra. Então, havendo uma sobretensão neste circuito, o para-raio vai conduzir corrente elétrica e descarregar esta tensão para a terra. E aí a gente vem descendo e nós temos aqui mais uma vez mais um conector que me permite uma ligação aqui para baixo, continuando, e outra aqui para a direita. Seguindo aqui para a direita, nós temos a conexão a outro equipamento, que é uma chave seccionadora. Esta chave seccionadora, ela está aberta. Vocês podem ver que esta lâmina está neste sentido aqui, aberta, de maneira que não há contato com o outro terminal dessa chave seccionadora. E este outro contato segue adiante. Eu não vou falar deste contato e dessa chave seccionadora neste momento, tá? Mas apenas registrando que tem essa conexão aqui possível com uma chave seccionadora normalmente aberta. Se ela está normalmente aberta, eu não tenho passagem de corrente elétrica aí para esse lado. Então, vamos descer aqui seguindo o nosso trecho, o nosso roteiro. Descendo aqui, o meu circuito, o meu condutor, vai ter contato agora com uma chave seccionadora. Esta sim, a chave seccionadora de número 1, está normalmente fechada. Ela é normalmente fechada. É uma chave seccionadora fechada. E aí o circuito elétrico vai passar por ela. A corrente elétrica vai passar por essa chave seccionadora fechada. Vocês estão vendo de perfil, porque é uma vista frontal, apenas uma chave seccionadora. Mas se a gente vier aqui para a vista lateral, nós poderemos verificar que não é apenas uma chave seccionadora. São, na verdade, 3 chaves seccionadoras fazendo esse percurso que eu acabei de fazer aqui com vocês, tá certo? Assim como também são 3 para-raios lá em cima, né, da estrutura. Assim também como são 3 chaves seccionadoras normalmente abertas lá em cima da estrutura. É tudo vezes 3, tá certo? Bom, e aí a minha rede segue. Perdi o meu cursor, cadê ele? Tá aqui. Aí a minha rede segue, né? Essa chave seccionadora conduz corrente elétrica, né? Porque está fechada, e vai descendo aqui. Mas antes da descida, a gente pode ver que, conectada a esta chave seccionadora, nós temos esses 3 quadradinhos aqui que vocês estão vendo, ó. Que eu estou sublinhando esses 3 quadradinhos aqui. O que são esses 3 quadradinhos? Esses 3 quadradinhos são um equipamento que nós denominamos de TP. T de tatu, T de tango, P de papa, tango papa, tá? O TP é a abreviação, é a sigla de transformador de potencial. O que é um transformador de potencial? Em resumo, é um equipamento que tem a função de reduzir o potencial em uma rede elétrica no seu primário para fornecer no seu secundário uma tensão reduzida, de modo a alimentar circuitos de medição e controle, ok? Então, o TP ele é utilizado, por exemplo, para fazer uma medição na média tensão. Ele costuma receber 13,8 no seu primário e entregar 115 volts no seu secundário. 13,8 kV, 13.800. Ele costuma receber 13.800 volts no seu primário e entregar 115 volts no seu secundário.
obviamente, a gente sabe que não existe multímetro que meça 13.800 volts, mas tem multímetro que mede 115 volts, tá certo? Então, se eu vou lá no secundário desse meu transformador de potencial com o multímetro e vejo que tem 115 volts no seu secundário, eu sei que no primário está tendo 13.800 volts. Se eu vou lá com o meu multímetro e verifico que tem menos de 115 volts no meu secundário, eu sei que lá no meu primário tem menos de 13.800 volts. Se eu vou lá com o meu multímetro e meço o secundário do meu transformador de potencial e dá mais de 115 volts, eu sei que no meu primário também tem mais de 13.800 volts. E para eu saber o valor exato, é só usar a relação de transformação deste TP. E também, indo mais amplamente ainda, se eu vou lá no meu multímetro e verifico que não tem tensão alguma no secundário desse meu TP, eu vou saber que também não tem tensão alguma no primário desse meu TP. Ou seja, está faltando energia no primário do meu transformador de potencial. E eu sei que este circuito que alimenta o meu transformador de potencial está sem energia porque não tem tensão alguma no seu secundário. Pois bem, são 3 TCs, que se vocês vierem aqui observar na vista lateral, né, a gente só enxerga um, né? Por quê? Porque ele está de uma maneira transversal, de uma maneira perpendicular a esta estrutura aqui da vista lateral. Quando a gente vem para a vista frontal, a gente vai ver 3 TPs, ok? E eles estão ligados entre fases, tá? Então, cada TP tem 2 terminais no primário, né? Então, o TP está ligado na fase A e na fase C. O outro TP está ligado na fase B e na fase C. E o outro TP está ligado na fase A e na fase B. Então, AB, AC, CB. E aí a gente tem esses 3 TPs ligados em delta, inclusive, diga-se de passagem. Mas para que, professor, esses TPs aí nessa estrutura? Qual é a função desses TPs nessa estrutura? Bom, esses TPs terão os seus secundários, que é justamente aquela parte que fornece aquela tensão reduzida para alimentar circuitos de medição ou controle, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né, medição e controle, vão estar conectados, vão estar mandando informação do seu nível de tensão para esta caixinha que está aqui, ó, entre os 2 postes. E o que é que tem dentro dessa caixinha? É um controle eletrônico. Esse controle eletrônico, ele vai receber informação deste conjunto de TPs, tanto da estrutura do lado esquerdo, que é a que a gente já está analisando agora, quanto da estrutura do lado direito, que vocês podem ver que nada mais é do que uma estrutura espelhada, idêntica à estrutura do lado esquerdo. A estrutura do lado direito é uma estrutura espelhada da estrutura do lado esquerdo. E também tem TPs lá que vão fornecer informação para esta caixinha onde se encontra um circuito eletrônico. Mas este circuito eletrônico recebe estas informações, é alimentado por essas informações desse circuito e faz o que com essa informação? Bom, vamos seguir o caminho aqui do nosso circuito que a gente vai entender. Então, deixa eu apagar aqui esse círculo que eu fiz para não confundir. Pronto. Vamos seguir aqui o caminho do nosso circuito. O meu circuito alimentou os TPs, né? E vai continuar para cá, ó, descendo. Quando ele desce, ó, ele entra em um dos terminais dessa caixinha que a gente tem aqui, que na vista frontal, para a gente, está por trás do poste, né? Mas se a gente vier aqui para a vista lateral, nós vamos verificar que essa caixinha, ela tem 3 terminais. Na verdade, ela tem 6 terminais. A gente está visualizando apenas 3, tá? Ela tem 1, 2, 3 terminais de um lado e 1, 2, 3 terminais do outro lado. Por quê? Porque esta caixinha é uma chave trifásica, é uma chave tripolar que tem os seus contatos imersos em óleo. E estes contatos são acionados por meio de um motor, né, que tem aí dentro dessa caixinha. Então, essa chave tem um motor aí que abre e fecha, dependendo da situação, os contatos internos desta chave, uma chave tripolar, trifásica. E quem é que vai acionar este motor para ligar ou desligar esta chave? É justamente o nosso circuito eletrônico, que eu acabei de circular aqui para vocês, que está dentro dessa caixinha.
Então, este circuito eletrônico vai mandar um comando para essa chave abrir ou fechar. Ela vai abrir, claro, se ela estiver fechada. E ela vai fechar, claro, se ela estiver aberta. Como eu estou admitindo que o meu circuito do lado esquerdo é o circuito principal que vai alimentar a minha carga, como eu estou admitindo isso, este circuito, esta chave do lado esquerdo vai estar fechada ou aberta? Ela vai estar fechada. Ela vai ser desse lado aqui, ela vai ser N, que N é horrível, ela vai ser NF, tá certo? Então, a corrente elétrica vai passar por dentro da chave que não está aberta, ela está, ó, fechada. E vai continuar o seu percurso, essa chave está fechada e vai sair aqui pelo outro lado dos terminais. Seguindo o seu caminho, ela vai passar por uma chave seccionadora que também está fechada, tá? Uma chave NF. Então, a gente tem uma chave seccionadora de um lado e do outro, a chave 1 e a chave 3. Por que essa chave seccionadora de um lado e do outro? Porque elas vão servir para que eu possa, por exemplo, trocar essa chave, tá? Trocar essa caixinha aí. Eu abro essas duas chaves de um lado e do outro e tenho como dar manutenção na minha estrutura. Tem como trocar um TP, se for o caso, né, etc. Por isso a existência dessas chaves seccionadoras. Mas aí, ó, ela segue em caminho para onde? Para aqui, ó, em direção a estes 3 isoladores que nós estamos visualizando aqui de frente. Esses 3 isoladores, né, que estão montados nessa cruzeta, né, nessa estrutura aqui, nesse retângulo, tem 3 condutores saindo para a direção da tela aí do celular de vocês, ou do computador, seja lá de onde vocês estejam assistindo. A gente está vendo aqui apenas um fio, e esse fio que a gente está vendo magicamente se transforma em 3 fios? Não, não é que magicamente se transforma em 3 fios, né? É porque nós estamos vendo frontalmente. Quando a gente vier aqui para a vista, né, lateral, a gente vai perceber que nós estamos trabalhando com um circuito trifásico, né? Então, se a gente vier aqui para essa vista lateral, eu vou apagar aqui os rabiscos que eu fiz na vista lateral. Quem são esses 3 circuitos que a gente está vendo aqui, que está saindo para a tela do seu celular? É esse circuito aqui, ó, minha gente, ó. Tá vendo aqui, ó, que eu estou pintando aqui de verde. Aqui é onde vai estar quem? A minha carga, tá certo? Que nesta vista lateral, a gente consegue visualizar aqui. E que na minha vista frontal, eu visualizo apenas esses 3 condutores aqui, saindo para esses 3 isoladores. Nesse caso, esses 3 isoladores que estão redondinhos aqui, que vocês visualizam na vista frontal, são esse conjunto aqui de isolador, que a gente está visualizando só um, mas que na verdade são 3. Para que a gente possa visualizar melhor, aqui está, né? Então, desse lado, do lado esquerdo, tem o meu circuito principal, do lado direito tem o meu circuito, a minha fonte alternativa, ok? E em uma situação que está normal, a minha carga vai ser alimentada, vai ser abastecida aqui pelo circuito principal, tá certo? Saindo aqui nesta direção. Aqui é uma vista superior. Então, a gente vendo toda aquela estrutura de cima, a gente tem isso. Do lado esquerdo, o alimentador principal, do lado direito, o alimentador auxiliar, e, sendo alimentado aqui pelo meio, a minha carga, tá? Mas vamos continuar o percurso aqui, ó. Vocês podem notar que este condutor, né, ele também vai estar interligado a essa chave aqui, ó, chave seccionadora, que está fechada. E estando fechada, também vai ter passagem, também vai ter tensão desse mesmo circuito principal vindo para cá, para essa minha estrutura que está espelhada. E vai entrar exatamente aqui nessa minha segunda chave trifásica a óleo. Vai entrar aqui sim. Só que essa chave aqui, ela vai ser uma chave normalmente aberta. Por que uma chave normalmente aberta? Porque
a minha carga não está interligada a este circuito. A minha carga está interligada ao circuito que eu estou pintando de verde até agora, ao circuito principal. O circuito alternativo, ele vai seguir roteiro, ele vai seguir trajeto semelhante, ou idêntico, né, ao circuito do lado esquerdo. Então, o circuito do lado direito, o circuito alternativo, ele vai vir, vai entrar por aqui, tá certo? Vai descer. Antes disso, também vai estar ligado lá o para-raio, também vai ter um para-raio do outro lado, também vai ter uma chave seccionadora normalmente aberta do outro lado, certo? Aí vem descendo aqui, ó, passa por uma chave seccionadora normalmente fechada, também vai alimentar os TPs do lado direito, tá certo? Porque esses TPs do lado direito também vão servir para dar um sinal, para mandar uma informação aqui para o meu controle eletrônico. O meu controle eletrônico, que está dentro dessa caixinha, vai receber informação de tensão, tanto dos TPs do lado esquerdo, quanto do conjunto de TPs do lado direito, para saber também se tem tensão do lado direito, ok? E aí esses TPs também são ligados, fase AB, fase BC e fase AC. E aí o meu circuito vem e continua. Aí vem aqui, desce, ó, entra nos outros terminais da minha chave tripolar e vem para cá e está aberto, ó. Não se conecta com o circuito, não se conecta com o circuito do lado esquerdo, tá certo? Com o circuito verde. Bem aqui dentro da segunda chave, né, nós temos a tensão de dois circuitos diferentes. De um lado, nós temos tensão do circuito do lado esquerdo, do circuito principal, que também está abastecendo a carga, e do lado direito, eu tenho tensão do circuito auxiliar. Faltou energia, faltou tensão no meu circuito principal, que foi o que eu pintei de verdinho aí para vocês, o que é que vai acontecer? O meu controle eletrônico vai mandar um sinal para que a chave do circuito principal, que é NF, feche, feche não, abra, né, porque é NF, essa chave vai abrir. E depois o meu circuito eletrônico vai mandar um comando para que a chave do circuito auxiliar feche. A chave que é normalmente aberta, feche. Essa chave fechando, a minha carga vai ser alimentada pelo circuito auxiliar, fazendo com que esta carga esteja sempre energizada. Ela só não vai estar energizada quando? Quando tiver faltando energia nos dois circuitos. Faltando energia nos dois circuitos, não tem o que fazer, né? Não tem para onde ligar. Mas, se falta energia no circuito principal, eu ligo no circuito auxiliar. Se volta a energia ao normal no circuito principal, eu desligo a minha carga do circuito auxiliar e ligo novamente no circuito principal. Por isso, essa minha configuração de rede é denominada de rede primária seletiva, porque ela seleciona qual circuito vai alimentar a carga. Um circuito principal ou um circuito alternativo. Perdendo o circuito principal, eu ligo a minha carga ao circuito alternativo. Ok? E nós temos aqui nesse próximo slide uma ilustração em diagrama de blocos, para que a gente possa entender melhor ainda, tá? Então, eu tenho aqui o alimentador preferencial, tá certo? Essa chave aqui seccionadora que está aberta na ilustração, mas ela é uma chave NF, a chave de número 1. Então, a corrente elétrica vai passar aqui por essa chave seccionadora e vai entrar nos terminais da minha chave trifásica automática a óleo. Esta chave trifásica automática a óleo, que é normalmente fechada, vai passar por aquela outra chave seccionadora, que também é normalmente fechada, e vai abastecer e vai alimentar a minha carga normalmente, tá? Mas eu também tenho, do lado esquerdo dessa minha chave, dessa minha estrutura, o meu conjunto de TPs, que pegam 13.800 volts e abaixam para 115. Abaixam para 115 para quê? Justamente para dar uma informação de tensão aqui para o meu controle automático trifásico, que é um circuito eletrônico. Esse controle automático trifásico é quem vai mandar
o comando para que a chave trifásica a óleo feche ou abra, dependendo da situação. Do circuito principal, ela vai mandar abrir, e do circuito auxiliar, ele vai mandar o quê? Vai mandar fechar, quando faltar energia. Então, essa chave aqui vai fechar quando o controle mandar, porque ela é normalmente aberta. Pois essa chave tem energia vinda de um circuito alternativo, ok? E eu posso fazer essa ligação aqui, tá certo? Do mesmo modo, eu também vou ter um TP que vai fornecer informação para o meu controle automático, para que ele saiba que tem tensão aqui no circuito alternativo. E aquelas chaves normalmente abertas, lembra que eu falei para vocês? São chamadas chaves de bypass. Bypass, né, se a gente for fazer uma tradução literal aqui do inglês, é passar por, né? É uma chave que permite que a energia elétrica passe por ela, ao invés de outro trecho. Ela vai ser utilizada quando eu precisar da manutenção em algum desses equipamentos, ou no TP, ou na chave trifásica a óleo. Por exemplo, eu preciso substituir essa chave trifásica a óleo, eu abro aqui, né, ó, essas duas chaves, ok? Desenergizando essa chave trifásica, e posso fazer com que a corrente elétrica passe por outro trajeto, por outro caminho. Qual o caminho? A chave de bypass, certo? Mas aqui dentro da nossa estrutura, ela tem uma importância secundária. A importância que a gente deve focar aqui mesmo é nesse diagrama de blocos da nossa estrutura da rede primária seletiva. Ok, pessoal? Ok, minha gente? Beleza? E a gente ainda tem um tempinho para continuarmos a falar de outro assunto novo. A gente encerra aqui esta explicação sobre rede primária seletiva e também vamos concluir a nossa explicação falando sobre as estações transformadoras. Quem são as estações transformadoras? A gente já falou de toda a rede primária, né? Rede primária simples, rede radial simples, né? Rede primária com recurso, socorro, rede com primária seletiva. Mas essas redes radiais primárias, elas vão para onde? Elas vão para alimentar consumidores, né, em tensão primária de distribuição, mas também elas vão para alimentar os chamados transformadores de distribuição, que recebem um nome bonitinho, né? Esses transformadores de distribuição são chamados de estações transformadoras, porque eles não são instalados lá nas redes limpos e secos, digamos assim, né? Só os transformadores sem nada associados a eles. Tem toda uma estrutura necessária para que eu possa instalar um transformador de distribuição. E essa estrutura recebe o nome justamente de estação transformadora. Então, as estações transformadoras são constituídas por, obviamente, transformadores. Esses transformadores, né, vão pegar a tensão primária de distribuição no seu primário e reduzirem. Vão reduzir a média tensão para a baixa tensão, que a gente vai chamar de tensão secundária. Do lado de média tensão, dessas estações transformadoras, nós também encontraremos os para-raios, tá? Não somente na estrutura que a gente acabou de ver anteriormente. Nós também vamos ter para-raio nos transformadores. Para que vão servir esses para-raios? Para proteger os meus transformadores de sobretensões. Então, ou caiu um raio na rede, por exemplo, a tensão da rede foi lá para cima por causa do raio, essa tensão não vai para os transformadores, essa tensão vai para os para-raios que passaram a conduzir corrente elétrica e direcionaram essa corrente elétrica, essa tensão excessiva, essa tensão elevada, para a Terra. Além dos para-raios, atuando como proteções contra sobretensões, nós também teremos nos transformadores as chaves fusíveis. As chaves fusíveis, ou elos fusíveis, que estão dentro das chaves fusíveis, terão a função de proteger os meus transformadores contra sobrecorrentes, tá certo? Então, as chaves fusíveis vão proteger, por exemplo, contra um curto-circuito, sobrecorrente, sobrecarga, tá? Houve uma sobrecarga, houve um curto-circuito lá no meu transformador, na média tensão, no lado de média, e aí essa minha chave fusível, ela vai operar, rompendo este elo fusível, cessando assim a passagem de corrente elétrica excessiva, desligando o meu circuito.
Tá? Então, nós vamos ter nas estações transformadoras, protegendo o primário, para-raios e chaves fusíveis. E no lado de baixa tensão? No lado de baixa tensão, nós teremos também proteções relacionadas à baixa tensão. Teremos disjuntores termomagnéticos. Disjuntores termomagnéticos, estes que têm a função também de proteger a minha baixa tensão, o meu lado secundário do transformador, contra sobrecorrentes e contra sobretensões. Em transformadores, né, que tenham correntes ainda mais elevadas nos seus secundários e que nós não tenhamos disjuntores com amperagem, vamos usar aí o termo amperagem, né, suficiente para proteger essa tensão secundária, esse circuito secundário, eu também utilizo os chamados fusíveis NH, que é esse branquinho que está aparecendo aí no balão para vocês. Esses fusíveis NH são instalados nesses portas fusíveis, nessas caixinhas que a gente chama de seccionadoras de baixa tensão, próprios para isso, né, próprios para receber estes fusíveis. E aí estes fusíveis vão proteger alguns transformadores, né, que têm potências mais elevadas, no seu lado de baixa tensão, também contra sobrecorrentes. Esses transformadores, né, na Enel, são instalados de acordo com as suas potências padrão, potências utilizadas pelos fabricantes, né, as principais potências fabricadas são essas mostradas aí para vocês. Nós temos transformadores de 10, de 15, de 30, 45, 75, 112,5, 150, 225 e 300 kVA. Quanto maior a carga que eu for atender na minha baixa tensão, maior vai ser a potência do meu transformador. kVA, lembrando, é a abreviação, né, o símbolo de kilovolt-amperes. Volt-amperes, que é a unidade de potência aparente. Então, se a gente for andar aí pelas redes da Enel, a gente vai encontrar transformadores de toda essa variação de potência. Atualmente, ela não está mais instalando em redes novas transformadores de 30 kVA, tá certo? E, salvo engano, acho que de 10 eles também não estão mais usando. Acho que eles estão utilizando só transformadores de 15, 45, 75, 112, 150, 225 e 300, mas ainda vamos encontrar transformadores, inclusive até transformadores de 5, tá? De 5 kVA nas redes da Enel. Bom, mas vamos falar um pouquinho mais destes transformadores, tá, que são instalados. No Brasil, a tensão de distribuição secundária está padronizada nos valores de 220, 127 ou 380, 220. Havendo predomínio desta primeira, né, 220, 127, lá nos estados da região sul e sudeste. E dessa tensão aí, 380, 220, nas demais regiões aí do país. O esquema mais usual, né, consiste na utilização de transformadores trifásicos nas estações transformadoras, tá? Com resfriamento a óleo. Então, os enrolamentos dos transformadores trifásicos estão dentro de um tanque que tem óleo dentro. Estando os enrolamentos do primário ligados em triângulo, o primário do transformador de distribuição está ligado em triângulo e o secundário em estrela. Por que eu estou frisando isso? Eu vou já me aprofundar nisso aqui para vocês, para que a gente possa entender uma característica muito importante desses transformadores. Então, o primário dos transformadores de distribuição é ligado em triângulo. E o secundário dos transformadores de distribuição é ligado em estrela, sendo que esse estrela tem o seu terminal comum, o neutro, aterrado. Utilizam-se ainda, em alguns sistemas, transformadores monofásicos e bancos de transformadores monofásicos. Na Enel, pessoal, nós temos 3 tipos, né, de transformadores. A concessionária aqui da nossa região utiliza 3 modelos de transformadores. Aqui na nossa imagem, a gente tem, por exemplo, um transformador trifásico em um poste, tá vendo? Ó? Esse transformador, por exemplo, ó, tem chave fusível, como a gente viu, protegendo. Mas nessa imagem não está legal, porque está faltando os para-raios, né, desse transformador. Tem que ter chave fusível e para-raio. Já esse aqui dessa imagem tem. Ele tem 3 para-raios aqui em cima, ó, 1, 2, 3, e 3 chaves fusíveis, a sua proteção primária, ok? E a sua proteção secundária deve ter uma caixinha aqui em algum lugar, não sei se está por aqui, nessa região, não estou conseguindo visualizar, onde vai ter o disjuntor para a sua proteção.
Aqui nós temos um transformador que não está instalado. Veja só que interessante. Esse transformador ele tem 1, 2, 3 buchas primárias. É aí onde entra a média tensão do transformador. Mas, curiosamente, ele tem 4 buchas secundárias, que são esses 4 parafusinhos que vocês estão vendo aqui. Que mágica é essa que acontece no meu transformador trifásico, em que entram 3 condutores, 3 buchas primárias e saem 4 condutores da minha rede? Olha só aqui, por exemplo, dessa rede. Essa rede ela tem 5 condutores, na verdade, né? 1, 2, 3, 4, 5. Que bruxaria é essa? Né? Que entram 3 condutores no meu transformador, 1, 2, 3, e saem 4, 5 condutores da minha rede. Vamos entender isso daqui a pouco. Além dos transformadores trifásicos, né, nós também temos esse transformador que vocês já estão vendo aí no canto superior, no canto inferior direito, que ele tem 2 buchas primárias. E ele é alimentado por 2 fases de média tensão. Tá aqui, ó, 2 para-raios, tá? 2 chaves fusíveis na minha proteção primária. A gente tem aqui uma caixinha de proteção, onde tem um disjuntor termomagnético com proteção secundária. Mas, enfim, nesse transformador aqui, ó, entram 2 fases. Podemos até chamá-lo de um transformador bifásico, tá? Porque entram 2 fases aí no seu primário. A Enel também utiliza esse tipo de transformador. Mais uma vez aqui, ó, um transformador bifásico, onde eu tenho 2 fases, né, passando aqui, e essas 2 fases vão entrar aí nesse transformador. Outro transformador que a Enel utiliza é o chamado transformador MRT, ou transformador monobucha. Ele é chamado transformador monobucha porque no seu primário tem apenas uma bucha, ok? Mas que mágica é essa também? Como é que esse transformador funciona se ele tem só uma bucha? A gente vai entender justamente agora, neste momento. Para que a gente possa entender, vamos iniciar falando dos transformadores trifásicos. Como é que são alimentados os meus transformadores trifásicos? Para que a gente possa entender como os transformadores trifásicos das redes de distribuição, das estações transformadoras, são alimentados, eu quero primeiro partir lá da subestação. Então, esse transformador que eu estou mostrando aí para vocês, não é o transformador das redes de distribuição que a gente vê espalhado por aí das redes primárias. É o transformador da subestação. O que o transformador da subestação faz? Ele recebe 69.000 volts no seu primário. O seu primário que está ligado em delta. E abaixa esses 69.000 volts para 13.8 no seu secundário. O seu secundário que está ligado em estrela. E não é qualquer tipo de estrela. É estrela com um ponto neutro, com um terminal neutro, aterrado. Então, lá na subestação, tem um transformador com 13.800 volts na sua saída, que o neutro é aterrado. E as outras 3 fases saem em direção aos transformadores de distribuição. Essas outras 3 fases, né, têm um valor de 13.800 volts de uma para a outra. Fase A para B, 13.800 volts. Fase B para C, 13.800 volts. Fase A para C, 13.800 volts. E aí esses 13.800 volts vão entrar, vão abastecer, vão alimentar o primário dos meus transformadores de distribuição, que tem os seus enrolamentos interligados na configuração, na ligação delta. E aí vai entrar também 13.800 volts nas 3 fases, tá, do meu transformador, ligado em delta, no seu primário. E no seu secundário, nós vamos ter também saindo 3 fases, porque eu tenho uma ligação em estrela, configuração em estrela, onde vou ter no meu secundário uma tensão entre fases de 380 volts. Então, da fase B para a fase C, eu tenho 380 volts. Da fase A para a fase B, eu tenho 380 volts. Da fase A para a fase C, eu tenho também 380 volts. Então, meu transformador de distribuição trifásico
vai receber 13.800 volts no seu primário, ligado em delta, e abaixar para 380 volts no seu secundário, ligado em estrela. Só que, assim como o transformador da subestação tem o seu neutro aterrado no secundário em estrela, o transformador de distribuição também tem o seu neutro aterrado no secundário ligado em estrela. Mas há uma grande diferença desse tipo de conexão do transformador da subestação para o transformador de distribuição que tem nas nossas redes. Qual é? A diferença é que do neutro do transformador de distribuição, eu tenho a possibilidade de conexão. Eu tiro um condutor, eu saio com o condutor, fornecendo assim uma nova opção, mais uma opção de faixa de tensão, que é o que a gente chama de tensão monofásica, visto que 380 volts é a tensão entre fases, a gente chama tensão de linha, né? E a tensão de 220 volts é a tensão de fase, é a tensão de apenas uma fase. É a tensão entre um terminal da fase e o seu outro terminal comum, que a gente chama de neutro. Em resumo, é a tensão fase neutra. A tensão fase neutra do meu transformador de distribuição vai ser 380 volts dividido por raiz de 3. 380 volts dividido por raiz de 3 é a minha tensão fase neutro, ou eu posso dizer também fase terra, visto que o neutro também está aterrado. Então, vai ser 380 volts raiz de 3, tensão fase neutra, que nada mais é do que o nosso famoso 220 volts, que é a nossa tensão monofásica. Então, este é o esquema de ligação do meu transformador trifásico. Mas eu acabei de falar para vocês, no slide anterior, que a Enel também tem um transformador que tem não 3 buchas no seu primário, mas apenas 2 buchas no seu primário. Como é que isso acontece? Bom, esse transformador, ele vai ser abastecido também pela mesma subestação da Enel. Então, está aqui a mesma configuração. Subestação da Enel recebe 69, baixa para 13.8 e saem as fases para alimentar os meus transformadores. Só que o transformador fase-fase, a gente chama fase-fase porque entram 2 fases no seu primário, a gente também costuma chamar de transformador bifásico, porque entram 2 fases no seu primário, ele vai ter apenas 2 terminais no seu primário, porque tem apenas um enrolamento no seu primário, né? Desconsiderando os TAPs, etc. Né? Não, mas só tem um enrolamento mesmo, independente de TAP. Ele tem apenas um enrolamento no seu primário. E, claro, em um enrolamento eu sempre vou ter, no mínimo, 2 terminais. Tá? E, por isso, esse meu transformador tem 2 buchas aí primárias, porque eu tenho 2 terminais de um enrolamento primário. E, nesse caso, eu não vou precisar de 3 fases para alimentar este meu transformador. Eu levo apenas 2 fases. Pode ser a fase AB, pode ser a fase BC, pode ser a fase AC. Contanto que eu leve 2 fases e forneça 13.800 volts no primário desse meu transformador. E aí, o que esse transformador vai fazer? Vai transformar 13.800 volts que tem no seu primário, ele vai abaixar para 220 volts. Por isso que também a gente pode chamar esse transformador de transformador monofásico. Por quê? Porque na tensão secundária dele, ele me fornece 220 volts, que é a nossa tensão monofásica padrão aqui da nossa região. Então, está errado chamar esse transformador de transformador monofásico? Não, não está, não. Está errado chamar esse transformador de transformador bifásico? Também não está, porque ele recebe 2 fases aí no seu primário. Mas, para que a gente possa distinguir no decorrer da nossa disciplina, a gente vai chamar as redes que abastecem esse tipo de transformador de redes bifásicas. E também nós vamos chamar esses transformadores de transformadores bifásicos. E monofásico, a gente vai chamar quem? A gente vai chamar esse carinha aqui. É o transformador que eu mostrei para vocês no slide anterior, que tem apenas uma bucha. Esse é o transformador que a gente chama de transformador monobucha e também transformador MRT. MRT é a sigla para monofásico, que é o que ele é, né? Com retorno, o R é de retorno, por terra, o T é de terra. MRT, monofásico, retorno
terra. É um transformador monofásico com retorno por terra. E como é que funciona, como é o esquema de ligação deste transformador? Bom, este transformador vai ter um enrolamento primário e um enrolamento secundário, como qualquer outro transformador. Um dos terminais do seu enrolamento primário será abastecido por uma fase que sairá da minha subestação, por uma fase da média tensão. E a grande diferença dele para os outros que a gente acabou de ver é que o outro terminal do enrolamento primário não vai estar conectado em qualquer outra fase, vai estar conectado ao aterramento. Então, eu vou ter seis hastes de aterramento na estrutura desse transformador, hastes de cobre, né, que vão estar ligados por meio de um condutor de cobre ao segundo terminal do enrolamento primário deste transformador. Exatamente, esse transformador entra uma fase que vem da rede, tá certo? E a corrente elétrica vai circular por onde? Como é que o meu circuito vai ter um caminho fechado para a passagem de corrente elétrica? Ora, pelo aterramento. Olha só esse tracejado. Então, a corrente elétrica ela vai circular pela Terra. Lembre-se que a Terra é o nosso condutor universal, né? Tudo vai para a Terra. Todas as correntes tendem a ir para o potencial mais baixo. O potencial mais baixo, que a gente considera 0 volts, é o potencial da Terra. Então, a minha corrente elétrica vai circular justamente pelo aterramento. Por isso o nome do meu condutor, por isso o nome do meu transformador é transformador MRT, transformador monofásico com retorno por terra. E aí, de quanto é a tensão que vai estar entrando no primário do meu transformador? Vai ser de 13,8 kV? Não. 13,8 kV é a tensão que eu tenho entre as fases dos terminais secundários, do lado secundário do transformador da subestação. Tensão entre as fases. Agora, se eu for pegar a tensão entre a fase e o nêutron, entre a fase e a terra, que é onde está aterrado o meu nêutron, eu não vou ter 13,8 kV. Eu vou ter 13,8 kV dividido por raiz de 3, ok? Que é uma das características, né, da ligação em estrela. Na ligação em estrela, a tensão de linha é igual à tensão, na ligação em estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase, e a tensão entre fases, a tensão de fase é igual à tensão entre fases dividido por raiz de 3. Ao contrário do esquema de ligação em delta, né? Onde no esquema de ligação em delta, a tensão de fase é igual à tensão de linha, e as correntes se relacionam por raiz de 3, ok? Bom, então, no terminal primário do meu transformador MRT, vai ter uma tensão fase terra, que é 13,8 kV por raiz de 3, que dá igual a 7,9 kV. Estamos já terminando, viu, pessoal? A voz aqui já está falhando, mas esse é o nosso último assunto. Estamos já terminando, aguentem aí. E aí, o que é que o meu transformador vai fazer? Ele vai pegar 13.800 volts por raiz de 3 no seu primário e vai baixar para 220 volts também. E, semelhante aos outros transformadores, nós vamos ter um terminal comum, um terminal aterrado, um terminal ligado à terra, que será o nosso referencial, que será o nosso nêutron. E aí, o meu transformador MRT vai abaixar de 7,9 kV do seu primário para 220 volts no seu secundário. E são estes os 3 principais transformadores utilizados nas estações transformadoras da nossa concessionária aqui no estado do Ceará, da Enel, ok? Nós vamos encerrar nossa aula por aqui, com este conteúdo, para, na nossa próxima aula, tratarmos dos aspectos construtivos. Eu vou estar encerrando aqui a nossa gravação e continuar disponível para vocês, após o encerramento da gravação, para esclarecimento de dúvidas ou qualquer pergunta que vocês tenham relacionada ao assunto. Lembrando que já tem uma aulinha disponível, já tem uma atividade avaliativa disponível para vocês, referente a esta aula de hoje e também as aulas passadas que nós já tivemos. Está disponível lá no Sala de Aula. Para você que assistiu a essa aula até agora e teve toda essa paciência, meus parabéns e muito obrigado pela consideração. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser, que será amanhã, às 13 horas.